Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um TapagoCast. Sente-se à mesa conosco, desfrute desse papo. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva agora, deixa o like, comenta se você está gostando, se está sendo alcançado pelos nossos vídeos, né? Os nossos conteúdos que a gente tem produzido aqui, que é com muito carinho, amor, apreço e honra ao Senhor. Hoje a gente tem um convidado muito especial, mas eu vou primeiramente pedir para o Carlos contar como que ele conheceu esse convidado, que foi em um evento, né, Carlos? Sim, Que exato. evento foi esse que você estava? Como que aconteceu essa interação? Conta um pouquinho aí pra gente. Pois é, a Sociedade Bíblica do Brasil, né, a sua região aqui de Brasília, eles fazem um encontro maravilhoso, onde eles procuram juntar pessoas que estão desenvolvendo trabalhos cristãos na área de capelania, de evangelismo, de proclamação do evangelho. E nesses encontros lá, a gente encontra gente assim de várias expressões do corpo de Cristo, cada uma desenvolvendo assim um trabalho joia, fantástico, de referência. E lá eu pude encontrar assim muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, cada um com uma expressão joia, sabe, de serviço, de atuação. E uma dessas pessoas que a gente encontrou lá é o Dionis. E o Dionis é um homem de Deus. Ele faz um trabalho de assistência religiosa em hospitais. Uhum. E assim, ele vai estar se apresentando, mas assim, eu creio que hoje a nossa conversa vai ser muito edificante. Vai ser uma conversa que vai confortar, né, as pessoas que estão nessa situação. Então, Sim. Dionis, um homem de Deus, nosso convidado de hoje, queria que você se apresentasse. Amém. Meu nome é Dionis Aguiar, sou cristão evangélico, congrego na Assembleia de Deus, o Ministério de Madureira, no campo da Catedral, Baleia, Amém. muito conhecido ali, meu pastor presidente João Adair. Hoje eu congrego na Assembleia de Deus da Vila Cauí, lá por trás do Núcleo Bandeirante, uma comunidadezinha pequena ali por trás do Núcleo Bandeirante, chama Vila Cauí. E hoje eu comecei prestando assistência religiosa no Hospital Regional de Taguatinga e hoje eu presto essa assistência religiosa no Hospital Materno Infantil, o HMIB. Pois é, Dionis, a gente sempre começa essa conversa, né, querendo saber como é que foi a sua conversão, como é que o Espírito Santo te atraiu para que você caminhasse com o Senhor Jesus. Rapaz, nem sempre fui pastor, nem sempre fui cristão. Eu não nasci no Evangelho e eu era cantor no mundo secular. Cantava em bandas conhecidas no Distrito Federal, banda de baile, fazia Hum. baile, cantava em barzinho também. E eu bebia, fumava, vícios que a noite trazia e usava alguns tipos de drogas também. E após o falecimento da minha mãe, comecei a entrar numa depressão muito grande. Passei a usar mais drogas, me enfiar mais no álcool e me enfiar mais na música ali de certa forma para fugir de uma realidade. Em determinado momento, uma irmã me viu drogado e me convidou para ir na igreja. Eu aceitei o convite. Naquele mesmo dia, eu aceitei o convite de Jesus também na minha vida. E ali começou a mudança na minha história. Não mudou tudo de uma hora para outra, mas ali começou a mudança. O vício do tabaco, muito difícil de largar, vício da Sim. bebida. Então, demorei um bom tempo ainda, já frequentando a igreja, já como membro da igreja, mas ainda seguia com alguns vícios, mas Deus foi me libertando aos poucos aí e hoje estou aqui totalmente liberto. Mas foi de qual idade para qual idade, assim, essa faixa aí entre as músicas, a profissão de banda, de tocar? Eu comecei a cantar com 15 anos, hoje eu tenho 53. Você hoje canta também? Hoje eu canto, né? Eu canto para Deus, canto, Louvores, né? Aham. Sim. adoro ao Senhor. Mas eu cantei em banda de rock, cantei em bandas de baile, como eu disse, em barzinho. Uhum. E a música fez e faz parte da minha vida, assim, com muita força. Então, eu não-
Assim, eu não lembro qual foi a primeira música que eu cantei, mas eu lembro da última ontem. Aham. Você mencionou aí que ali a sua conversão ela te ajudou a sair de um lugar que você não gostaria mais de estar, né? Que a gente tem aí toda a questão, não seria uma dependência, né? Química, mas o álcool é um problema, o tabagismo ele é um problema, é um vício, né? Uma dependência, assim. E eu tive minha experiência também, eu tive a exposição a álcool e ao tabaco muito jovem, e isso perdurou durante toda a minha vida. Eu tentei sair de todas as maneiras ali, do cigarro principalmente, que foi um dos mais difíceis de me limpar. Mas quando, ali na minha conversão, eu querendo me apresentar de maneira digna para o Senhor, e falando, Senhor, não consigo me relacionar com o Senhor tendo isso aqui, me ajuda. E eu tive a minha experiência e a minha família pode testificar isso, minha esposa, meus filhos, eles viram de fato o agir do Senhor ali, e foi algo incrível. E assim, no seu processo de conversão, além dessa mudança de hábitos, como que você chegou aonde você está hoje, né? Tanto na parte profissional, né? Se foi antes ou depois dessa experiência com o senhor, se foi durante o processo, a sua posição profissional, o papel que você exerce hoje como assistente religioso, como que foi essa construção? Cara, foi tudo direcionado por Deus. A gente é muito difícil explicar Uhum, como Deus direciona as é coisas. Eu verdade. me converti e comecei, eu estava desempregado, muito tempo desempregado. Aí comecei a fazer as visitas religiosas. Assim, eu não tinha feito curso nenhum, mas eu senti, queimou no coração, fluiu na alma, a vontade de visitar aquelas pessoas que estavam doentes. E eu comecei fazendo algumas visitas mesmo, assim, de 20, 30 minutos, uma hora, lá no Hospital Regional de Taguatinga. Visitava um andar, Você chegou lá, visitava. se apresentou, falou, eu É, quero fazer uma visita. isso. Quero fazer uma visita religiosa. Te pediram alguma credencial, alguma coisa, perguntaram algo de qual igreja você É, era? perguntaram, aí eu apresentei a carteirinha de membro na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. A gente tem uma Uhum. carteirinha de membro, Uhum, que é semelhante à carteira de pastor também à época. sim. E eu apresentei a carteira de membro e comecei comecei a fazer aquelas visitas pontuais ali, Uhum, uma visita ou outra. Mas o agir de Deus é tremendo. amém. Eu comecei a fazer algumas visitas e algumas pessoas pediram, porque você só está visitando o segundo andar, algumas enfermarias, por que você não visita outras? Algumas pessoas já servidores lá do hospital. Aí eu comecei a visitar mais quartos. Aí comecei a estender minha visita. Só que eu não tinha formação de capelania, de visita religiosa nenhuma. Sim. Aí eu fiz um curso pelo Conselho Federal de Capelania, pelo Uhum. CONFECAP, um curso de visita religiosa através da capelania. Visitação religiosa através da capelania. Perdão. E aí, a partir deste curso, eu comecei a me aplicar mais. Aí já vestia um jaleco antes, outrora eu levava uma Bíblia física, Aham. o pessoal no hospital reclamava que eu levava a Bíblia, às vezes eu tinha que deixar na portaria, porque é um material Uhum. que pode levar algum germe lá para dentro. Ah, sim. Aí eu levava a Bíblia só no celular, e em determinados locais o celular também não podia entrar. Então eu tinha que estudar mais ainda a Bíblia, eu tinha que ter a Bíblia na mente e no coração, para eu ter a palavra certa para levar para aquelas pessoas também. Bom depósito, né? É, Mas assim, pelo que você está falando, você teve essa iniciativa de ir sozinho ou você ia com um grupo no não, começo? só eu. Eu e o Espírito Santo, e o Senhor me dando a capacidade ali de falar para as pessoas. Ardeu no seu coração. Ardeu. Mas assim, o pessoal não achava que era loucura, não? Todo mundo achava que era loucura. Eu desempregado. Sim. Eu moro lá no Riacho Fundo 1. Aham. Tinha que pagar passagem. Sim. Desempregado
Pagar passagem não... Não combina, né? Hoje em dia ainda tem um apoio do governo aí de finais de semana de Aham. ônibus gratuito, mas a época lá não tinha, não. Se alimentar, né? Me alimentar lá. Eu ia ficar sem comer lá durante o dia, lá, durante o tempo que eu estava lá. Uhum. Aí, dentro do hospital, o pessoal foi pedindo para eu visitar outros setores e eu comecei a frequentar o pronto-socorro Uhum. do Hospital Regional de Taguatinga. O pronto-socorro enorme. Tem a sala vermelha, a sala amarela e os locais de internação, ali no pronto-socorro mesmo. E eu comecei a visitar o pronto-socorro e passei a ficar muito mais tempo ali. E o próprio ambiente exigia que eu ficasse mais tempo. Eu comecei às 7 horas da manhã, chegar cedinho, 7 horas da manhã, e sair 2, 3 horas da tarde. Aí outras pessoas de outros setores, o senhor está indo só no pronto-socorro, o senhor não vem aqui no segundo andar mais, não vem no terceiro andar, não vem no quarto andar. São outras enfermarias. Aham. Primeiro andar lá no HRT, o primeiro andar da cardiologia, segundo andar pediatria e outras especialidades lá. Enfim, assim, cada andar tem algumas enfermarias de internação de algumas especialidades, oncologia, enfim, várias. Aí os outros andares pediram para eu fazer essas visitas também, os gerentes dos outros andares, os supervisores lá. Aí eu comecei a ir, só que aí isso levava mais tempo. Aí eu comecei a ficar de 7 da manhã até às 7 da noite. Uhum. Até que me pediram para dobrar isso, ficar de 7 da manhã até às 7 da manhã do dia seguinte. E esse pedido chegava de quem? Os profissionais, ali os servidores, Uhum. porque o senhor está visitando esse tal local, não está vindo aqui? O doutor Ricardo, lá na cardiologia, me pediu, o senhor podia vir aqui, lá no primeiro andar. Aí aí isso foi se espalhando a fama Uhum. de Jesus ali, Uhum. e eu comecei a expandir esse trabalho e comecei a aceitar Aham. o que eles me pediam. Mas eu vejo assim, ó, você colocando que você não tinha uma formação ainda no começo, que o Espírito Santo te chamou para fazer isso, você começou aí, por que houve essa aceitação assim, né? Tão natural, né? O que você fazia aí no começo ainda sem formação, que o pessoal foi vendo, né, a necessidade e o bem daquilo, né? Como é que você fazia? Eu peguei assim, o exemplo do que eu gostaria de ouvir quando eu fosse, Sim. sabe? O Espírito Santo de Deus deu essa intenção no coração de eu falar para as pessoas aquilo que eu gostaria de ouvir se eu estivesse naquele lugar, no lugar da pessoa lá, Sim. seja qual for a enfermidade que estava ali se apresentando. Porque estar hospitalizado, ano passado eu passei mais de 6 meses hospitalizado. Com o quê? Eu tenho um problema renal. Aham. Estou. Tá resolvido? Não, tô tratando ainda. Vamos botar em Tô- oração, né, irmão? Amém. É porque eu trato as pessoas para me tratar. Amém. Eu falei no início assim que eu estava em depressão e Deus me chamou, e a depressão é uma doença, não é um estado de espírito. Sim. Depressão é uma doença muito séria. E fazer a capelania tratou e trata a minha depressão. Sabe, o tratamento medicamentoso que eu tomo para a minha depressão é o Espírito Santo, é a visitação religiosa, é a assistência religiosa, porque hoje eu não faço visitas religiosas, eu dou assistência religiosa. Uhum. Então, assim eu tratei na minha vida, e assim eu trato tudo que eu tento, assim, eu ajudo as pessoas sabendo assim, que aquilo faz bem ao meu coração também, faz bem à minha vida, entendeu? Eu lembrei do texto de 2 Coríntios, né, capítulo 1 ali, falando que o Senhor permitiu que o apóstolo Paulo passasse por algumas tribulações e no consolo que ele recebeu de Deus,
aquilo era uma graça para que ele consolasse a outros que se achavam também em tribulação, né? Então, assim, é esse derramar da graça do Espírito Santo sobre as nossas próprias necessidades, e a gente começa a ter condições de olhar para a compaixão com os outros, né? E ministrar daquilo que a gente tem recebido com o Senhor. Então eu queria ouvir de você assim, muitas pessoas fazem um serviço de assistência religiosa em diversos campos. Por que será que Deus moveu no seu coração para ir especificamente para essa área dos hospitais? Mateus 25, livro do apóstolo Mateus, no capítulo 25. Jesus fala do reino dos céus ali. Ele diz assim, uma passagem, acho que no versículo 35, 36, não lembro exato. Estive nu e me vestiste. Uhum. Estive doente e visitaste-me. E eu uso este versículo para a minha vida, não pagando o reino do céu, Uhum. mas porque assim, quando Jesus fala, quando visita essas pessoas, visita a mim mesmo, a mim mesmo. E eu estou visitando essas pessoas, visitando Jesus mesmo ali, sabe? Eu vejo Deus naquelas pessoas. Eu mesmo nas situações mais difíceis, de notícias desalentadoras àquelas pessoas, quando eu as visito, que eu participo da comunicação de uma notícia desalentadora, de um óbito, de um exame desagradável, mesmo nessas situações, eu vejo Deus ali, assim, nessas pessoas, porque eu sei o tanto que elas precisam, sabe? Como eu disse, no ano passado eu estive hospitalizado e eu recebi a visita dos meus familiares, mas eu não recebi aquela visita com a palavra que eu precisava ouvir. Sim. Minha família, eu amo. Eles falavam assim, não, sustenta. Minha irmã assim, é sempre comigo. Minha irmã é quase gêmea minha, de tão próxima que ela é. E recebo muito apoio da minha família, mas eu precisava ouvir aquilo que eu levava para as pessoas, porque eu já fazia esse trabalho da assistência religiosa e eu senti falta. E hoje em dia, assim, me permita, os médicos lá no hospital onde eu trabalho falam: o senhor precisa formar mais assistentes como o senhor, mais capelães como o senhor, com o trabalho que o senhor faz, pastor Jones. O senhor precisa formar mais pessoas. E pensando nisso, eu hoje faço parte da Associação Internacional de Capelães e hoje eu aplico um curso. Não ensino ninguém a pregar, não ensino ninguém a viver a Bíblia. Eu ensino a se comportar como cristão dentro de um ambiente hospitalar, dentro de um ambiente de necessidade da assistência religiosa através da capelania. Uhum. Então, hoje assim, para honra e glória do Senhor, nada meu, eu ajudo, além de ajudar as pessoas dentro do hospital, eu ajudo pessoas que, como eu lá atrás, queimaram esse fogo na alma, no coração, de fazer essa visitação, de fazer esse trabalho de assistência religiosa. Eu ajudo as pessoas hoje a saberem fazer de fato essa visitação, essa assistência. O senhor mencionou que a depressão ela foi curada ali no seu processo de aproximação, né? O senhor se aproximando, se apresentando. E no primeiro podcast eu abri um pouco ali da minha experiência também, que eu passei por depressão, por ansiedade antes de ter o meu encontro com o senhor. Antes dessa situação eu não acreditava que não era uma igreja, não era a parte espiritual que seria curada e que ali o tratamento que eu estava tendo resolveria. O antidepressivo, o ansiolítico. E de fato, e se você que está assistindo, se você está passando por algum processo de depressão, de solidão, de introspecção, talvez um
remédio esteja a alguns passos de distância. Se você tem uma Bíblia em casa, pode estar no seu quarto escuro, se você quiser buscar ao Senhor, se você quiser buscar algum apoio. Pode mandar uma mensagem aqui pra gente mesmo, pode deixar um comentário que a gente coloca o seu nome em oração, mas não sofra sozinho. Mas voltando aqui um pouco no seu tema, você fala que você, ali existem pessoas que estão em um processo de vulnerabilidade. Querendo ou não, a depressão nos torna vulneráveis também, né? E é um terreno perfeito de quebrantamento para que o Senhor possa se apresentar em toda a sua magnitude ali, porque o que ele precisa, não é que ele precisa, nós devemos ter essa posição de vulnerabilidade para pedir ajuda do Senhor. Quando a gente está cheio de nós mesmos, a gente não vai buscar. Então ele quer, a palavra diz, né, que o doente precisa reconhecer que precisa de um médico, ele precisa reconhecer que está doente mesmo. Então, quando você, nesse terreno que você está atuando ali, tem pessoas vulneráveis, como que é que a palavra chega para essas pessoas? São pessoas que, às vezes, você tem que dar uma notícia ruim, igual você falou, um óbito ou um diagnóstico de uma doença que não é tão favorável, assim. Como que você consegue traduzir essas informações médicas em palavras de esperança, em palavras de talvez diminuir a ansiedade, ou na maneira que você vai colocar essa questão ali para quem vai receber isso? Dentro do Hospital Regional de Taguatinga, eu trabalhava muito próximo ali da sala vermelha ali, Uhum. e com essas notícias desalentadoras, eu acompanhava os médicos lá para dar essas notícias desalentadoras. E quem inspira não sou eu. Eu vou sempre falhar. Se eu usar as minhas palavras, eu vou falhar. Eu uso do amor de Deus na minha vida, da presença do Espírito Santo na minha vida, para levar a palavra que é certa ali para aquelas pessoas. Porque se eu Uhum. for usar o que vem de mim mesmo, eu vou errar. Você vai chorar junto Eu ali. vou, é, as pessoas falam assim, você ficou mais frio, pastor, assim, com esse trabalho no hospital, porque você dá a notícia, você não chora, você abraça as pessoas, você dá o amor ali, mas você não chora. Não choro, vírgula, não choro na frente do paciente ali, que eu vou ali, sou a força para aquelas pessoas, mas quando eu saio, eu vou orar. Na hora que eu vou orar, eu desago, eu caio no choro também. Eu me entristeço porque quando você vai prestar assistência religiosa, prestar essa assistência de amor às pessoas, você vai se colocar no lugar dela. Sim. Eu me compadeço das pessoas, mas eu me coloco lá naquele lugar. Como é que eu receberia essa notícia? Então, eu sofro muito, assim, mas com a força de Deus na minha vida, eu sou força para essas pessoas também. Com relação à depressão, como aconselhar, né? Sem ser proselitista, sem usar a placa da minha igreja ali, Uhum. como aconselhar usando o conhecimento da Bíblia, da Escritura Sagrada, para aquelas pessoas. E lá no Hospital de Taguatinga, ainda no Hospital Regional de Taguatinga, que foi onde eu passei muito tempo junto a adultos, hoje eu trabalho mais próximo às crianças e próximo aos familiares das crianças, mas lá no Hospital Regional de Taguatinga, eu atendia muita tentativa de autoextermínio, Sim. sabe? Eu ia conversar com muitos pacientes com tentativa de autoextermínio e é muito difícil, porque a pessoa chega em surto ali ainda com a tentativa de autoextermínio Uhum. e acho que as pessoas falam muito desse meu tom de voz, Sim. porque é esse tom que eu utilizo o tempo todo para falar com as pessoas no hospital. Eu falo muito, muito manso, falo muito manso, muito Uhum. calmo. Um jeito amoroso de falar com as pessoas. Até o tom de voz, porque eu era cantor, minha Uhum. voz é expansiva. Eu era cantor secular. Minha voz pula para fora cantando. Tenor, barítono. Sou tenor. Ah. Aí minha voz pula para fora cantando.
tenho uma extensão boa de voz. Aí para eu chegar a esse tom, até nisso o Espírito Santo age, sabe, levando essa mansidão aqui. Primeiro caso que eu atendi lá de tentativa de autoextermínio, eu fiquei meio aflito. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? O médico falou, o capelão, você podia conversar ali, tentativa de autoextermínio com medicamento, assim, assado, conversa lá, que ele tá meio nervoso ainda, só para dar uma acalmada. Daqui a pouco a gente já pediu o parecer da psiquiatria, o pessoal vem, mas antes conversa lá para dar uma acalmada. E aquele primeiro paciente foi quem me ensinou, sabe? Foi o primeiro passo para minha autocura também. A cura em mim. Porque até então eu não me via doente. Eu tinha depressão, mas eu não me via doente. Sim. Eu era viciado em tabaco, mas eu não me via viciado. Era viciado em álcool, mas eu não me via viciado. Era viciado em outras substâncias, mas eu não me via viciado. Sim. Daí, assim, eu vou responder algumas questões que já estão no seu coração, que como é que eu me curei disso? Foi me reconhecendo, me vendo como doente. Sim. Então, Primeiro passo, né, esse? Exatamente. Então, para tratar aquele primeiro paciente, eu me vi doente também. Então, eu usei aquilo que estava em mim para aconselhá-lo também, para conversar com ele ali. Passei, eu acho, quase 1h30 conversando com o paciente. Ele numa maca baixa, e eu agachado, saí depois com dor nas costas. Tive que agachar ali, fiquei agachado. Mas foi muito gratificante. Era um paciente, assim, muito novo, sabe? E eu vendo daquela forma, assim, eu já tinha ali entregado, eu já falei quantos anos eu tenho. Hoje eu tenho 53, mas ali eu tinha 39 para 40 anos. Então, eu falei, meu Deus. E ali o Espírito Santo começou a falar, começou a fluir, e eu comecei a aprender com o Espírito Santo também ali. E é muito interessante. Tinha, dentre esses pacientes, um que marcou muito lá a minha vida, lá no Hospital Regional de Taguatinga, era um homem trans. Ele nasceu mulher, mas se reconhece como homem. Eu comecei a conversar, o pessoal pediu, conversa lá, não posso falar o nome, mas conversa lá com o fulano, o paciente chegou assim, assado, ele já é cliente aqui, Tentativa de autoextermínio também. tentativa de autoextermínio por várias vezes. Então o pessoal fala é cliente porque já veio outras vezes. E eu fui lá conversar com ele, me apresentei. Meu nome é Jones, sou capelão aqui no hospital. Vamos conversar um pouquinho. Aí ele falou, você sabe que eu sou um homem trans? Eu falo, sei. Mas você vai conversar comigo assim mesmo? Eu falei, vou, eu te amo. Eu amo sua vida, eu quero que você fique bem. E a abertura que ele me deu foi justamente por isso, porque a princípio, assim, eu fui conversar porque era um paciente, eu não via a situação que era a vida dele, como ele tratava a vida dele, não. Eu só vi que era um paciente que precisava de conversar. E olhar para as pessoas com esse amor, é isso que cura, é isso que salva, sabe? Aleluia. Sabe, porque eu até então, eu mesmo tinha uns olhares, vamos dizer assim, não sei se é essa palavra, mas vou usar essa palavra, um olhar preconceituoso. Eu tinha os meus conceitos, eu tinha me convertido e tinha aprendido de uma forma. Tem uma camada cultural que precisa ser desfeita, né? A gente tem uma certa asepsia
mundana, secular, cultural, que é nos É, inserida e que o Senhor, eu acho que a régua que eu uso assim, por exemplo, quando eu usei para desconstruir na minha jornada, era de fato assim, como que o Senhor olharia para essa pessoa? é isso. Então, eu, eu, eu passei a olhar tanto para as pessoas dentro do hospital lá, como, como, como a mim mesmo, como é que eu gostaria, o que é que eu gostaria de ouvir se eu estivesse naquela situação, que eu deixei de enxergar a pessoa assim, pelo que ela faz ou deixa de fazer, sabe, assim, pelos erros que ela comete ou deixa de cometer. Eu passei a olhar sempre as pessoas com esse amor. Uhum. Eu sou. As pessoas perguntam muito para mim, eu falo, eu sou distribuidor de amor. Se você quiser, tem um distribuidor da Eudora, da Avon, do Boticário, eu sou o distribuidor de amor. E nessa questão assim que a gente vê que você fala com muita compaixão, né? Você olha para as pessoas com um olhar de compaixão e você distribui amor para pessoas que estão numa situação às vezes muito pesada, muito complicada. E assim, eu queria perguntar, quando você transmite amor, você também acaba também recebendo essa carga, esse peso, esses problemas, essas dificuldades. Como é que você lidar depois que você sai de lá com todo o peso, com toda a carga, com toda a dificuldade que você absorve daquele ambiente, daquelas situações? Como é que você lidar com isso? É todo o ambiente em si. Dentro de um hospital, eu digo muito para as pessoas, assim, para os meus irmãos de fé. Dentro de um hospital é um lugar de uma batalha espiritual muito grande. Sim. A gente quase que enxerga a batalha espiritual. Se você fechar os olhos e olhar com olhar espiritual, você vai enxergar a batalha espiritual. E quando eu vou atender um paciente que eu vou dar uma notícia desalentadora, seu exame constatou assim, que você desenvolveu um CA de Uhum. estômago, esse problema todo que você está, assim, infelizmente é um câncer. E que eu vou, isso assim, a pessoa vai me abraçar, chora muito. Uhum. Então ela coloca tudo sobre as minhas costas. Sim. Quando eu saio do hospital, se eu não estiver debaixo de jejum e oração, eu não fico de pé. Se eu não, eu saio do hospital, às vezes, imediatamente, na saída do hospital, eu já faço uma oração ali, assim, porque é muito pesado. Porque eu levo sobre mim aquele jugo lá. Sim. Eu levo sobre mim aquela carga. E como eu disse, assim, em determinados momentos eu me separo ali, tiro um tempinho para mim, vou para a capela, ajoelho, choro diante de Deus e oro. Durante o plantão ali, eu faço essa oração. Mas às vezes no final do plantão também eu saio orando, falo, Senhor, divide comigo a minha carga, me ajuda a carregar, porque sozinho eu não consigo. A Bíblia diz que determinados demônios só são expulsos com jejum e oração. E esse trabalho só se faz debaixo de jejum e oração. Porque, como você bem disse, ô Carlos, a gente acaba por se compadecer tanto, por dar tanto amor, a gente dá o amor e recebe aquela carga que a pessoa, em troca, a gente Uhum. recebe a carga que a pessoa, para aliviar o sofrimento, a gente acaba segurando parte da carga que a pessoa tá carregando ali. E se eu não fizer dessa forma que eu falei anteriormente, assim, vou cair, eu não volto e nem volto mais, Uhum. porque não vou aguentar. Mas tem assim, apesar destas cargas,
eu me sinto abençoado por Deus me dar força para ajudar essas pessoas a carregarem as suas cargas também. Além da carga emocional das pessoas, da situação das pessoas, como você falou, você citou sobre certos demônios que só saem com jejum e oração. Você já percebeu na sua trajetória aí o mundo espiritual, demônios, querendo resistir para que você não continue esse trabalho, uma batalha para te Muito, impedir de continuar? muito, muito. Ó, e o demônio não age só na minha mente, não. Não age só no meu, assim, na minha vida, não. Assim, diretamente, não. Ele também usa as pessoas. Dentro do hospital de do regional de Taguatinga, em um plantão, meu plantão ia até às 19 horas lá no hospital de Taguatinga. E às 19 horas, uma pessoa entrava no plantão. Vou citar o cargo dela para não expor ninguém também. E essa pessoa, um dia eu estava atendendo um paciente ali com tentativa de extermínio, chegou por volta das 18 horas, o médico pediu para eu conversar com o paciente. Fui lá, estou lá conversando e a conversa se estendeu e deu 19 horas e a pessoa chegou no plantão. Chegou no plantão, falou lá, eu estava perto do posto de enfermagem, atendendo ali na maca baixa. A pessoa falou assim pro enfermeiro que estava lá: esse cara vai ficar aqui? Não sou obrigado a respirar o mesmo ar que um crente, não. Sou obrigado a respirar o mesmo ar que esse capelão, não. Aí, fingi que não ouvi. Daí a pouco ela saiu e disse que ia chamar o pessoal, os vigilantes, para me tirar do hospital. Aí eu falei: Jesus. Aí, por jesuicidência, o diretor do hospital estava passando ali pelo Dr. Wendel, na época. Aí eu corri nele lá e falei: Dr. Wendel, a pessoa ali já está falando isso, que vai chamar o vigilante lá. Ele: vamos lá no quinto andar. Eu subi com ele no quinto andar, no gabinete dele. Ele fez um documento: autorizo o pastor Dionis Aguiar Fernandes a fazer o trabalho de assistência religiosa no hospital, me dando todo o respaldo ali. Falou: anda com essa autorização aí que vigilante não vai encher sua paciência, não. Então, estar debaixo do jejum e da oração é você ter... Deus te dá até as estratégias na hora certa, põe as pessoas certas na hora certa ali, porque o inimigo vai tentar, não só na cabeça da gente, porque em determinadas situações como essa, a gente pensa em desistir, fala: não vale a pena ficar sofrendo aqui, não. Porque no começo assim, eu não tinha dinheiro nem para passagem. Não tinha dinheiro para comer. Depois eu passei a almoçar, jantar lá no refeitório com os médicos, com a equipe médica. Mas já um monte de adversidade. Aí vem mais essa, você fala: não, Jesus, manda outro ministério, manda o próximo ministério aí, porque esse eu vou passar. Mas é resiliência, é você aguentar. Porque Paulo, assim, Paulo é um grande exemplo, assim, para todos os ministérios. Porque em todos os ministérios, você acha que é só no Ministério da Visitação, da assistência religiosa através da capelania que tem esses problemas? Não. Você vai para o Ministério das Crianças, você vai encontrar problemas ali. Você vai para o Ministério da Família, você vai encontrar problemas diferentes, mas com o mesmo peso, que vão te fazer chorar, vão te fazer querer desistir. Então, você vai encontrar problemas em todo lugar, porque esses problemas vão te ajudar a crescer dentro do ministério que Deus escolher para a sua vida. Sabe, vocês estão hoje aqui com esse ministério aqui que é o podcast, o Tapago Cast. É um novo ministério que Deus colocou na vida de vocês. Amém. Mas
Aí a gente fala, tá bonitinho ali, assim, a câmera bonita, o estúdio bonito, mas tem um peso grande para vocês manterem esse ministério, para continuar firme no ministério, porque vão vir adversidades aí. Assim é todo ministério. Então, a adversidade vem. Passe a olhar para a adversidade no caminho como bênção. Amém. Sabe, sempre eu digo isso até para quem está assistindo. Passe a olhar para as adversidades na sua vida, para aqueles problemas que cruzarem o seu caminho, que você possa passar a olhar para essas adversidades como bênção na sua vida, porque elas vão te levar a uma vitória. Eu digo para as pessoas, quanto maior o problema, maior é a vitória. Toda vez que é dada uma nova medida de responsabilidade ou de superação, talvez aquilo ali pode ser utilizado, provavelmente, possivelmente vai ser utilizado para você edificar outros, porque você vai ter um lugar de fala ali sobre aquela questão, né? Então, linkando aqui com a batalha espiritual, são dois lados. A gente falou de um lado, que é o inimigo e as artimanhas que ele pode utilizar para colocar levantes, barreiras para que o impeçam de seguir o seu propósito. Mas na mesma via, a gente tem a palavra que nos lembra que maior é aquele que habita em nós do que aquilo que se levanta contra nós. Verdade. Então, acredito que também tenham histórias ou situações em que o Senhor se demonstrou soberano. E conta pra gente se já teve alguma experiência de alguém que resistiu ali de início e se quebrantou, se entregou, se já teve alguém que declarou ali o nome de Jesus, quis receber mesmo de fato ali, quis convergir naquele momento. Conta pra gente se tem histórias assim também Não, do outro várias. lado. Ali, o Hospital Regional de Taguatinga foi uma grande escola bíblica, uma escola de resiliência, uma escola de superação, para mim, Sim. inclusive. Eu visitei um paciente, um médico, que hoje é um grande, acho que o meu melhor amigo dentro do hospital de Taguatinga. Ele se autodenominava satanista dentro do hospital, Um médico. médico. E eu estudava muito psicologia, e eu tentava entender esse médico que se colocava com essa denominação, e eu gostava daquele cara. Eu não sabia por quê, mas Deus sabia todas as coisas. Tanto é que hoje ele é o meu melhor amigo dentro do Hospital Regional de Taguatinga. Um grande médico, um grande clínico. E um dia chegou um paciente lá para ele, isso até escrevi a respeito disso. E o paciente estava com o estômago alto, estava emagrecendo, mas com o estômago alto, estava com alguns sintomas ali, e esse médico pediu alguns exames, foram feitos, o paciente retornou, e o médico olhou os exames e era um câncer. E ele ficou sem ação, porque o cara já estava bem fragilizado. Aí esse médico me chamou, falou, ele me chama de Didi. Didi, você pode ir comigo conversar com o paciente ali? O paciente deu um CA ali, cara, e eu não sei como é que eu vou reagir ali, que ele vai ficar meio desesperado. Você pode me ajudar lá? No meu coração, o coração humano falou, ué, mas você não é um satanista? Pedindo assim para eu ir com o conselho espiritual. Ele sabia que eu era evangélico. Dentro do hospital eu não falo minha religião, mas esse médico em si, ele sabe.
da minha religião, já sabia. Ele me pediu para ir como cristão, para dar essa assistência, para dar assistência espiritual. Sim. Eu falei, há dias, eu pensei comigo assim, Senhor, há dias que a gente nem precisa fazer o chamado, não. A pessoa aceita, se converte pelo teu testemunho, só por viver perto de você, as pessoas se convertem. A Bíblia diz que na presença do Espírito Santo, até a tristeza salta de alegria. Então, essas situações, essa com esse médico foi uma. Mas teve um paciente que um dia eu muito estava resistente à minha visita. Uhum. Estava muito resistente. Aí eu fui, o médico falou, conversa com ele lá que ele está muito nervoso. Não quer aceitar nem fazer a medicação. Uhum. Falei, pô, não é melhor chamar. Pensei comigo. Falei como humano, não é melhor chamar o pessoal da psicologia. Não, o pessoal vai demorar muito chegar, você pode ir conversando lá, que aí quando eles chegarem aí, qualquer coisa eu falo para eles irem lá. Falei, tá bom. Aí fui, insistindo. E sempre com isso que eu falei, Carlos, que é sempre insistindo no amor. Sim. Sabe? Ô meu querido, aceita pelo menos a medicação. Não, já quer rezar aqui? Eu falei, não, eu só quero conversar com você para você aceitar a medicação, porque senão você vai piorar, vai acontecer isso. Em determinado momento, eu já coloquei, ele aceitou a medicação, deixei lá com o pessoal da enfermagem. Em determinado momento, a menina da enfermagem me chamou, o capelão, o paciente, aquele paciente lá quer conversar com você. Aí eu fui lá, e pois não, senhor fulano. Ele reza por mim. Aí chorando já. Falei, o que foi? Ele, não, só estou me sentindo triste. Reza por mim. Ele, posso fazer uma oração? Ele falou, pode. Aí orei só para ele ouvir, que a gente, Uhum. né, perto do ouvido dele. Aí ele, eu quero receber Jesus na minha vida. Aleluias. Eu falei, aí deu vontade de eu chorar. Falei, oh meu Deus. Falei, repete comigo aí. Ele fez uma oração junto comigo, aceitando Jesus Amém. como Senhor e Salvador. E para minha grata surpresa, esses dias eu fui lá no Hospital Regional de Taguatinga para fazer um exame, porque eu vou fazer uma cirurgia, fui fazer um risco cirúrgico, e eu encontrei esse paciente com a Bíblia na mão fazendo uma visita religiosa. Amém. Aleluias. Então, você não precisa fazer muita coisa, não, sabe? As pessoas dizem assim, há pessoas que a gente não consegue converter. Eu falo, não, a gente não consegue converter ninguém. Quem sou eu para mudar a sua vida, mudar a sua opinião sobre Deus? Eu vou te dar o amor de Deus. E eu sempre digo isso para as pessoas, se você der espaço, o próprio Espírito Santo vai falar sobre o que é certo e errado na sua vida. Dá espaço que você não precisa perguntar. Pessoas perguntam para mim lá na Secretaria de Justiça, isso é pecado? Vai me perguntar, tal ação é pecado? Eu sou falho, posso falhar com você no que eu vou dizer. Em conselhos sobre certo e errado, sobre o que é pecado. Mas se você der espaço para o Espírito Santo na sua vida, o próprio Espírito Santo vai te mostrar o que é certo e errado. Eu vou te pregar o que está escrito na palavra, na Escritura Sagrada.
Mas pode ser que no seu ouvido, quando eu falar, pode ser que venha ferir a sua convicção. Mas quando o Espírito Santo falar, ele quebra as convicções. Então, posso orar por você, para Deus te dar o discernimento do que é certo e errado, mas quem vai te convencer do pecado, do certo, do errado, é o Espírito Santo. E me diga uma coisa, Jones, você recebeu uma palavra, né, de que essa sua ação deveria ser multiplicada, né? Um desafio e um incentivo a multiplicar essa sua ação. E você faz esse trabalho de treinar outras pessoas. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? O que que você tem feito ou como outras pessoas podem ser treinadas para fazer esse trabalho de capelania hospitalar. Funciona assim. Hoje eu sou vice-presidente da Associação Internacional de Capelães. O presidente é o pastor Gerson, que é meu pastor hoje, inclusive. E nós dentro desse trabalho no hospital, solicitado pela equipe médica, fluiu no coração, queimou no coração de ensinar as pessoas também a fazer esse mesmo trabalho, da forma como já é feito. Porque eu já havia feito o curso de capelania, de assistência religiosa através da capelania pelo Conselho Federal de Capelania, mas ainda dentro do curso ainda faltava alguma coisa, que é aquela minha experiência dentro do hospital. Aí hoje eu oferto às igrejas, por exemplo, na sua igreja, se você quer o curso lá, aí você pode entrar em contato comigo e eu levo o curso para a sua igreja. A gente tem algumas exigências, assim, tem um custo e algumas exigências. Por exemplo, assim, tem que ter pelo menos 25 alunos para cobrir o custo do curso. No mínimo 25, o máximo que couber na igreja. Que as pessoas possam ouvir. E o que eu ensino, assim, como eu falei, assim, eu não ensino a pregar, eu ensino como fazer, como pregar. Há pessoas assim, há cristãos assim, que estão dentro do hospital, ali fazendo a visitação religiosa, mas não sabem um tom de voz que é dentro de um ambiente hospitalar. Eu não ensino só a capelania hospitalar, eu ensino a prisional, eu ensino a capelania escolar, eu ensino como funciona a capelania militar, como entrar, né, assim, até que idade e como entrar como fazer o concurso, enfim. Eu ensino todas as capelanias, mas dentro da hospitalar eu ensino como se comportar dentro de um ambiente hospitalar, como ser um bom cristão dentro do ambiente hospitalar. Aí a gente tem esse curso, se na sua igreja em casa e você precisar desse curso, você pode entrar em contato nos telefones e depois entre em contato com... Vou deixar na descrição do vídeo aqui os contatos do pastor, as redes sociais dele também e os meios de comunicação que o senhor disponibilizar aí. Então, se você, na Pode sua entrar em igreja, se contato. você está buscando ingressar nesse meio, de alguma maneira se arde no seu coração esse desejo de servir nesse ministério, não hesite em buscar o pastor. E assim, pegando esse gancho aí, a gente dando uma pesquisada aqui ali no seu histórico, né? A gente viu que ali em julho de 2024, você me corrija se estiver errado, tá? O DF publicou a portaria número 278/2024, que ela regulamenta um serviço. Regulamentar é como definir padrões, né? O serviço de capelania nas unidades de saúde. E você foi uma das pessoas que participou dessa redação, dessa portaria. Sim. O que essa portaria traz, ali em questão de desburocratização de acessos, questões de horários e tudo mais, e como dividir aquilo que é denominacional daquilo que vai ser regulado para todos. Como não tornar um padrão algo que você acredita e tem uma fé, mas preciso regulamentar para outros aqui. Como que foi feita essa divisão?
logo que eu entrei no governo, porque durante o tempo que eu estava no Hospital Regional de Taguatinga, eu fui convidado a fazer parte do governo também. Hoje eu sou servidor da Secretaria de Justiça e Cidadania. Uhum. Dentro do governo, eu fui chamado para compor uma legislação, para ajudar a compor uma legislação que de certa forma, facilitasse o acesso da visitação, da assistência religiosa através da capelania. Dr. Kildare Meira, Sim. lá da Casa Civil, ele era o chefe da unidade de assuntos religiosos do gabinete do governador e ele me convidou para ajudar a compor essa legislação. E durante esse tempo a gente tentou de algumas formas e não conseguiu. E por muitas vezes muitos amigos padres, até os padres tinham dificuldade de entrar na unidade hospitalar, chegavam lá, eram impedidos pelo pessoal, os vigilantes lá impediam a entrada de alguns padres. Às vezes me ligavam, às vezes ligavam para o Dr. Kildare e ele me ligava para ir lá naquele hospital explicar assim, que o padre tem direito, o pastor tem direito, o religioso, seja qual for a confissão religiosa, ele tem aquele direito de visitar o paciente. E o paciente tem o direito dessa visita também. Uhum. Às vezes o padre ia dar uma unção dos enfermos, e era impedido. Aí, por tal motivo dessa quantidade de impedimentos em vários hospitais, até mesmo dentro do Hospital Regional de Taguatinga, é que a gente aí sentamos eu, o Dr. Kildare, o Dr. Kildare pediu que eu fizesse uma cartilha, e eu fiz uma cartilha. E em cima dessa cartilha, ele fez a parte jurídica legal. Uhum. Aí nós compusemos com a então secretária de Estado de Saúde, à época, a doutora Lucilene Florencio, nós conversamos com ela e em junho do ano passado, em junho de 2024, ela veio a publicar essa portaria, que é uma portaria que regulamenta a visitação religiosa através da capelania, que dá mais entrada, libera a entrada do visitante religioso, respeita o artigo 5º da Constituição, que já dava direito. Existem leis federais e existia já uma lei distrital, só que eram leis rasas, leis de 2 artigos, além do artigo 5º da Constituição. Aí essa portaria tem mais artigos e a gente espera, assim, em breve construir um decreto em cima dessa portaria da Secretaria de Saúde. A gente espera construir um decreto, mas aí abraçando outras capelanias também, além da capelania hospitalar, da assistência religiosa através da capelania, abraçar outras capelanias também, como a escolar, como a social, como a prisional, mas aí assim tem que crescer mais, aí a gente tem que amadurecer mais. Mas esta portaria, que para honra e glória do Senhor, eu participei da composição, da redação dela, foi um primeiro grande passo. Dentro da secretaria que eu faço parte hoje, a secretária de Justiça, Marcela Passamani, ela já me chamou para a gente compor uma portaria, de repente, que trate da capelania, da visitação religiosa no sistema socioeducativo. Então, a gente já está caminhando dentro da Secretaria de Justiça. Como eu disse, a Secretaria de Justiça, ela abraça muito esse trabalho da visitação religiosa. Ela respeita muito e abraça muito. Então, e o próprio governo do Distrito Federal tem abraçado muito. Não é porque eu seja servidor hoje, não. Assim, estou falando assim, é porque eu vivo dentro do governo, mas eu vivo dentro da visitação, da assistência religiosa também. Dentro do hospital materno-infantil,
Eu faço parte hoje da Ele é equipe. público ou privado, o materno? É público, é do Público, né? SUS. Uhum. É o único hospital do Centro-Oeste que tem um capelão na equipe de cuidados paliativos. O que que é cuidados paliativos? Desculpa a ignorância. É, é o último cuidado, é o cuidado de conforto. Quando a gente, Uhum. por exemplo, assim, no adulto, quando o adulto é incompatível com a vida, ele vai de Sim, fato a óbito, aí os cuidados paliativos tratam de dar o conforto àquele paciente para que ele não venha a óbitos em sofrimento. sim. E isso abraça também toda a família. Lá no Hospital Materno Infantil, é uma equipe multidisciplinar, que tem o pessoal da genética, tem da medicina fetal, pediatras, enfim, uma equipe de psicólogos, psiquiatras, uma equipe multidisciplinar mesmo, Uhum. e o capelão, e trata, a gente trata de tratar o paciente e a família, Uhum. sabe? Lá existe, já tem dentro do hospital um ambulatório de luto, sabe, que trata dessa parte já do óbito ali, assim, Sim. tratando o restaurar, né? Então, a doutora Maria Marta, psiquiatra lá, que está à frente desse ambulatório do luto. Então, e a equipe de cuidados paliativos trata exatamente disso, é do último momento ali, para que apesar da dor dessa separação pela morte, seja um momento tratado com mais conforto para o paciente Uhum. e que a família seja abraçada dentro desse conforto também. Todos os hospitais aqui de Brasília, pelo menos, têm esse tipo de trabalho, né? Como você está colocando aí, ele está sendo incentivado, está sendo implantado aos poucos. Como é que é isso nos outros hospitais? Assim, a honra é do Senhor, de Deus na minha vida, mas eu sou precursor neste trabalho de assistência religiosa, porque já existe Uhum. um trabalho, já existe e vem acontecendo um trabalho de visitação religiosa. Uhum. Já existe esse trabalho de assim. Eu hoje assim tiro alguns plantões aí nos dias das minhas folgas, meus abonos. Eu tiro esses dias para estar de plantão nos hospitais, de 7 da manhã às 7 da noite, dando assistência. Às vezes o pessoal me liga à noite e eu vou lá no hospital dar assistência também. Então, ali é um trabalho precursor, Uhum. sabe, esse trabalho que eu venho fazendo. Mas como eu disse, assim, dentro do curso que eu venho trazendo às igrejas, eu venho ensinando as pessoas a fazer este trabalho também, sabe, para que haja mais. Uhum. No Hospital Regional de Taguatinga tem uma equipe de cuidados paliativos, mas não tem um assistente religioso na equipe. O único hospital aqui no Centro-Oeste que tem o capelão na equipe é a equipe de cuidados paliativos do Hospital Materno Infantil, do HMIB. Uhum. E eu tenho dado palestras em algumas universidades sobre saúde e espiritualidade, que é um assunto, Uhum. assim, dia 12 de agosto, a gente vai ter um café paliativo às 19 horas lá no HMIB, e aí, as inscrições, depois eu mando para vocês Ah, divulgarem sim. aí, Sim. quem quiser participar. E nesse café paliativo a gente vai dar algumas palestras. E dentre os palestrantes eu sou um deles que vou estar falando sobre o trabalho da assistência religiosa dentro da equipe de cuidados paliativos dentro do hospital. Sim. Então é um trabalho assim, que vem se expandindo, não só assim, dentro do hospital, mas academicamente também falando. Eu me identifico muito com não seria o ministério, mas assim, com a pregação do evangelho. Eu gosto de pregar o evangelho. Vamos supor aqui, hipoteticamente. Não, é verdade. É uma área que eu gostaria de estudar um pouco mais. Qual que é o percurso formativo para se tornar um capelão? Só o curso basta? Qual que seria a trajetória que o senhor recomendaria? Quanto tempo, em média?
de dedicação, de estudo? Quais são as etapas para se tornar um capelão oficial, credenciado? Assim, dentro do curso que eu mesmo, assim, que eu, dentro da associação, eu levo para as igrejas, Uhum. após o curso eu levo alguns capelães, aliás, eu levo toda a turma, não todos de uma vez, mas assim, a gente divide de 5 em 5, e eu os levo para dentro do hospital para eles acompanharem uma visita na prática. Como funciona uma visita na prática, como funciona essa assistência religiosa, como se apresentar para um paciente e para o seu familiar, como se comportar dentro do hospital. Então, depende muito de cada pessoa. Às vezes, a pessoa faz o curso achando que o ministério está ali, mas chega lá diante de um paciente que está com um cheiro mais forte, com odor fétido forte ali, e não vai aguentar. Tá numa situação física que não é agradável para os olhos, e a pessoa vai desistir ali. Dentro do hospital, você tem que estar pronto para ver pessoas de boa aparência ali, mas você tem que estar pronto também para lidar com pessoas que estão aparentemente assim muito deterioradas. Sim. Então, depende muito de cada pessoa. O tempo não é estipulado. Em 5 semanas você vai estar zerado para fazer esse trabalho. Não. Aí como foi na minha vida. Creio que seja com O querer e o executar é do Senhor, né? o querer executar é do Senhor. Só querer não basta. E assim, Porque as pessoas se atraem muito, perdão. As pessoas se atraem muito, vou trabalhar dentro de um hospital. Não. Vou ter uma credencial, vou poder entrar no hospital. Não. Você vai ter uma credencial que vai te credenciar, vai entrar lá no hospital para fazer a visita. Mas quem te credencia é Deus. Quem vai te dar a direção mesmo é Deus ali, assim, porque se você não tiver estrutura emocional, psicológica, para muitas pessoas assim falam assim que não aguentaria trabalhar no trabalho que eu faço, porque às vezes eu tenho que lidar com essas notícias desalentadoras. E muitas pessoas, eu tenho uma sobrinha, Júlia, que ela faz psicologia. Nome da minha filha. Linda, minha sobrinha, meu amor da minha vida. Ela disse que não aguentaria fazer esse trabalho da psicologia do luto, porque ela não acho que ela não se adequaria ao ambiente hospitalar nessa área. Sim. Ela gosta muito da psicologia, mas não nessa área. E outras pessoas não aguentam ver a situação que uma pessoa se encontra lá. Às vezes, você vai lidar com... o SUS recebe todo tipo de paciente. Tanto pessoas que já têm um dinheiro, como pessoas em situação de rua. A pessoa em situação de rua nem sempre está com o melhor cheiro. Então você vai lá, assim, às vezes tá com aquele cheiro forte, você tem que estar ali resiliente ali, tem que estar ali aguentando aquela situação. Depois você pode até sair lá fora mas ali você é portador do amor. Então você tem que demonstrar amor, inclusive na situação adversa àquilo que você está acostumado. E isso pode fazer a pessoa que achava que era esse o ministério, vou ter uma credencial, vou trabalhar no hospital, ela pode fazer a pessoa mudar a sua concepção. Vai devolver o crachá. Devolver a credencial. Como você está falando aí das orientações, né, para quem está desejando entrar nessa área, e o que é que vocês ensinam a essas pessoas que desejam ser capelões a como lidar com o não daqueles que não querem o trabalho do capelão, ou daqueles que têm uma diversidade religiosa que às vezes é diferente da religião, do pensamento daquela pessoa que está indo servir. O que é que vocês orientam a lidar com essas situações? Eu hoje em dia, assim, eu recebo muito poucos nãos. Uhum. Eu chego,
Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dionis. Sou capelão no hospital. Você quer que eu ore por você? Você quer só conversar? Eu já recebi não. Não. Te perguntam, de que igreja você é? Você é o quê? Você é pastor? Você é padre? E eu sempre digo, eu sou seu assistente espiritual dentro daquilo que você precisar. Porque eu acho assim que parte mais da gente esse não do que da própria pessoa que vai receber. Às Uhum. vezes você vê uma pessoa ali assim, de religião de matriz africana e você dentro das suas convicções fala, não vou atender, não. Eu olho para o paciente ali como aquela pessoa que precisa da minha visita ali, do Uhum. amor que eu vou levar. Eu tenho muitos amigos, pais de santo, que eu já visitei e visito com muito amor. Tenho amigos assim, que frequentam a mesma mesa que eu, assim, que trabalham no mesmo ambiente que eu, assim, que tem uma religião diferente da minha. E eu nunca observei essas pessoas por essa diferença. Eu sempre observo todas as pessoas, eu aprendi trabalhando dentro do hospital, a observar as pessoas com um olhar de Cristo, um olhar de amor. Sabe, eu amo a vida do Felipe, amo o Carlos. Eu não sei o que vocês fazem fora do podcast, posso nem amar o que vocês fazem, mas eu amo vocês. E não me interessa assim, o que vocês fazem, sabe? Porque é este amor de Cristo que transforma. Amém. É esse amor assim, que eu vejo transformar, que eu vejo milagres todos os dias, Amém. dentro e fora do hospital. Só por essa distribuição de amor, por ser um distribuidor de amor. Não é que eu não peque, não, que às vezes eu olho para determinadas pessoas e tenho a mesma vontade que todo mundo tem de matar. Olho para o pescoço com aquela vontade de esganar. Mas eu pratico o amor para não agir, para que a ação não chegue a tanto. Pastor, vou te fazer uma pergunta aqui que ela sempre é um ponto meu de dificuldade quando eu estou pregando o evangelho para alguém que está em alguma situação de vulnerabilidade, enfim, que é a seguinte: aqui nessa mesa, como cristão, se você estiver passando por alguma situação, você vai saber que o sol nasce para justos e injustos, a chuva cai para justos e injustos, e coisas vão acontecer e são inerentes ali a Deus, né? Ah, Deus está fazendo isso comigo, Deus está me punindo por isso. Você recebe essas perguntas frequentemente? Por que que Deus fez isso comigo? Por que que Deus talvez levou meu filho? Ou por que que Deus permitiu que essa doença acontecesse comigo? Como que você aborda esse tipo de resistência? É, é muito frequente essas perguntas. Por que Deus fez isso comigo? Eu sou Meu, tão bom. não é meu filho, assim, uma criança recém-nascida, Sim. imaculada de pecado. Como é que Deus deixou isso acontecer? Deus tem eu tenho isso para minha vida. Deus tem um plano certo para as coisas. Eu passei por um acidente vascular cerebral antes de eu me converter. E eu lá atrás eu me perguntei, mas por que eu? Tive que abrir aqui a cabeça aqui, foi um acidente vascular cerebral hemorrágico. Tive que abrir, colocar um dreno, colocar uns clipes lá para clipe de aneurisma. Eu falei, meu Deus, por quê? Em tudo Deus tem um plano. Amém. É difícil compreender os planos de Deus. Mas até nessas situações muito desalentadoras, ontem eu fui ao hospital à noite atender o chamado de um médico me ligou, porque um
uma família estava querendo falar comigo porque o bebê estava indo a óbito. O bebê nasceu em abril e ontem estava indo a óbito. Nossa Senhora. E eu fui lá. O meu coração fica aflito também. Porque, assim, quando você é chamado para fazer, a primeira coisa que vem na sua cabeça, a cabeça humana, é que eu não sei o que eu vou falar. E não tem palavras humanas que Não vão. tem, Não não tem. tem, não tem. Eu disse, uma coisa eu disse para a família, eu falei, ó, nada do que eu disser, nenhuma palavra do que eu disser vai acalentar a sua dor. Continuei conversando, deixei assim que Deus falasse na minha vida, e é exatamente isso, Felipe, é deixar, não se deixar falar por si só. Porque quando a gente vai pregar o evangelho, a gente quer pregar da nossa maneira. Uhum. É o evangelho segundo Felipe, o evangelho segundo Dionis, o evangelho segundo Carlos. E não é assim. Quando você abrir a boca para falar de Deus, para falar do amor de Deus, quando você abrir a boca, deixe que o próprio Deus fale na sua boca. Quando eu falo do amor de Deus, às vezes não, às vezes não, sempre, nunca são as minhas palavras, porque as minhas vão ser falhas. Sabe? Quando você for pregar, pregue segundo o Evangelho. O Evangelho segundo o Evangelho. Segundo Sim. Deus. Não queira pregar, é só não querer pregar da sua própria maneira. Uhum. Sabe? De como eu vejo o Evangelho. De como eu enxergo, do que eu entendi do Evangelho. O que eu entendi foi isso aqui. Não. Você é falho. Nós somos falhos, Carlos. E nós temos essa tendência a errar. Dentro do hospital, eu trabalhando dentro do hospital, se eu for pregar as minhas palavras, eu nunca mais volto. Eu não vou ser benquisto ali. Eu sou querido pela minha equipe lá, na equipe de cuidados paliativos. As pessoas gostam quando que eu esteja, que eu faça parte da equipe. É uma equipe multidisciplinar de vários profissionais. Eles gostam, eles querem que eu esteja lá, porque eu não falo as minhas palavras. Eu não falo aquilo que está no meu coração. Meu coração vai falhar. Sim. Mas aquilo que Deus coloca sobre o meu coração, acima do meu coração, aquilo é o que chega no coração, na alma das pessoas. É aquilo que acalenta. Uhum. Sabe, aquilo... Eu, ao sair do hospital ontem, saí muito triste. Sempre que uma criança vai a óbito, meu coração se entristece. Mas eu saí de certa forma, tranquilo, sabendo de, assim, que Deus falou na minha vida ali para aquelas pessoas, para aquele pai, para aquela mãe. Mesmo sabendo que ao sair eles iriam continuar. Desculpa. Tranquilo. Mesmo sabendo que ao eu sair do hospital ontem à noite, eles continuariam no pranto. Mas eles continuariam no pranto com aquelas palavras que Deus levou através da minha vida para a vida deles ali. Aquela palavra de amor, aquela palavra de conforto que só o Espírito Santo tem. Amém. Quando Jesus estava próximo de ir, ele disse: eu vou, mas eu vos deixo um Espírito Consolador. Amém. E é esse Espírito que tem que estar sobre nós, Felipe, quando nós vamos pregar o Evangelho. Porque nós vamos levar o amor de Deus para as pessoas através do Evangelho e às vezes nós colocamos as nossas convicções. Uhum. Né? Você vai olhar para um pai de santo, você vai falar, não, melhor não falar de Deus. Não, fala do amor de Deus para todas as pessoas. A palavra de Deus diz para a gente pregar
toda criatura que respira. Amém. Então, É na nossa conta, né? Uhum. então, leve o amor de Deus a todas as pessoas. Sabe, eu tenho muitos amigos padres. Durante o tempo que tinha assim, antes da portaria, muitos amigos, muitos queridos padres me ligavam, falavam: Dionis, me ajude aqui, o pessoal não está deixando a gente entrar aqui. Outras pessoas ligadas à Igreja Católica também me ligavam: pastor Dionis, o pessoal não está deixando a gente entrar aqui no Hospital do Gama, no Hospital de Itaguatinga, no Hospital de Sobradinho. Como é que a gente faz? Às vezes eu ia até lá no hospital para dar orientação. Porque depois que eu comecei a fazer o trabalho da visitação, da assistência religiosa, eu passei a ser conhecido em outros hospitais. Apesar de estar em um hospital, eu passei a ser reconhecido em outros hospitais. Uhum. Hoje, após a portaria, eu visito vários e vários hospitais. Amém. Sabe, para dar essa instrução sobre a legislação, sobre o respeito que merece todo líder religioso, seja o padre, seja o pai de santo, seja o orientador espírita, seja o pastor, seja o evangelista, enfim, aquele que for ali fazer a visitação, a visitação religiosa através da capelania, que ele possa ser respeitado dentro da sua fé, dentro daquilo que o visitado espera também. Uhum. Sabe? Inclusive, quero falar para o pessoal que nós estamos muito desejosos de trazer também um padre aqui para ver quais as ações, né, que Deus tem feito na vida dele para o reino de Deus, né? Estamos trabalhando em cima disso. Estamos agora se aproximando do nosso final de tempo. Aí uma última pergunta que eu queria te fazer de repente tem pessoas que vão ver esse podcast e estão naquele começo da sua história. O Espírito Santo está queimando algo no coração deles para eles fazerem, que pode ser uma ação nos hospitais, né? Mas pode ser, como você falou, algum outro tipo de capelania, algum outro tipo de serviço. E eles estão, por um lado, tendo o Espírito Santo, né, queimando o coração deles para fazer algo que eles não sabem fazer muito bem, não tem muita clareza, não tem muito entendimento. Estão ainda cheios de dúvidas, mas eles reconhecem que Deus está chamando eles para fazer algo. O que você diria para uma pessoa que está no começo dessa situação? Com esse algo queimando e cheio de dúvidas, de medo, vou, não vou, encaro, não encaro. O que você diria para essas pessoas? Vou dizer olhando para a câmera: não deixe o fogo queimar à toa, não. É como a oração. Oração é conversa e ação. Então, queimou o fogo, procure, procure fazer uma visita, entenda como funciona. Hoje, vocês vão ter o meu telefone aí. Se quiser levar o curso para a sua igreja, para a sua paróquia, para onde você precisar do curso, eu estou à disposição, eu quero te ensinar, quero mostrar para você como funciona, mas não pare. Deixe esse fogo começou a queimar, a centelha acendeu, deixe que ele tome conta. Aquelas pessoas que estão hospitalizadas precisam da sua visita. Elas estão esperando que você tome a atitude e vá lá visitar. Deixe que Deus fale na sua vida. Porque antes de você falar para alguém, antes que Deus fale através de você para alguém, deixe que Deus fale para você primeiro. Encontre-se consigo mesmo. Sabe, assim, como a gente falou sobre estar doente ou estar viciado em algum entorpecente. Você só consegue a cura reconhecendo-se. Sim. E você só reconhece o ministério olhando para si também. Então, olhe para si, converse com Deus e consigo mesmo e deixe esse fogo queimar. Amém. Então, queria te agradecer, pastor, aqui a presença, muito edificante.
a nossa conversa. Obrigado. O teu testemunho, o teu trabalho é algo que a gente consegue ver de fato derramar de graça do Senhor, porque, como dito hoje, assim, não tem palavras para descrever melhor, o nosso olhar humano nos levariam a falhar. É verdade. Agora, o olhar espiritual e a oração, ela pode parecer infrutífera para o corpo, mas o espírito, ele tá se nutrindo. Então, deixando já essa mensagem para você, se você tem esse ardor no seu coração, seja qual for o ministério, a zona de graça que o Senhor tem te incomodado, ore. Ore, pois a oração, ela frutifica e fortalece o espírito segundo o teu propósito. E é isso, Carlos. A gente já deixa um spoiler aqui do próximo episódio. Pode deixar? Pode deixar. Bom, o próximo episódio tá quase tudo certo para a gente falar com um representante do Legendários em Brasília sobre esse movimento que tem, assim, inflamado, né, as redes sociais. A gente quer entender um pouco mais, quer trazer um tema aqui mais voltado para a parte de masculinidade, paternidade, né? Tem algumas questões que a gente quer esclarecer, aprofundar e entender mais, né, Carlos? Uhum. Exatamente, nós estamos aí trabalhando em cima de conseguir esse próximo episódio, né? E todos os episódios que a gente tem feito, nós temos orado, temos buscado a presença de Deus, temos procurado trazer um conteúdo de qualidade, então não se esqueça de comentar, compartilhar, né? E tá assinando o canal para que você tenha mais acesso a esse conteúdo. E nós queremos fechar o nosso tempo aqui com o Jones, né? Falando aqui as Isso. suas últimas palavras, as suas últimas colocações. E depois que ele estivesse colocando aqui o que ele achar importante, interessante, a gente vai estar fechando aqui o nosso tempo. Então, Jones. Amém. Quero agradecer, Felipe, Carlos, obrigado pelo convite, obrigado por essa oportunidade de estar testemunhando do meu trabalho. Assim, eu não estou divulgando o meu trabalho, não. Eu estou testemunhando do amor de Deus na minha vida. Até porque você não é remunerado por isso, né? Sou. Aqui. Sou, rapaz. Eu acreditava que eu não era remunerado, não, mas eu sou. Deus me Tem um dá. derramar de graça, Amém. né? Deus me dá além do que eu espero. Sim, Então, amém. agradeço a cada um de vocês que estão assistindo aí. Deixe fluir no seu coração aquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida. Não tenha dúvida que Deus tem um plano, tem um ministério, tem uma direção para a sua vida, seja profissional, seja dentro do seu trabalho, seja na sua escola, seja onde Deus direcionar. Não se cale, deixe Deus falar na sua vida, abra sua boca e deixe o Senhor falar na sua vida, abra seu coração para que Deus esteja falando, como eu falei anteriormente ali, que o próprio Espírito Santo esteja falando no seu coração, que o próprio Espírito Santo esteja guiando teus passos, que o Senhor te abençoe, o Senhor te guie, que Deus faça resplandecer a sua luz sobre a sua vida e te dê a paz que só Jesus pode dar. Deus abençoe. Amém.